sobre isso com a psicóloga e sexóloga Laís Melquiades. E aí, Laís, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renatinha. Obrigada, querida. Adorei o convite aqui também, né? Olha, vamos falar sobre esse assunto, menina, que assim, tem até uma definição pra isso, né? Pois A gente sempre passa por esse tipo de situação, todo mundo já passou por essa situação. Gente, quem uma nunca, vez na vida, né, Renatinha? Eu acho que eu fico feliz por esses assuntos. Às vezes eu condeno muito as redes sociais quando a gente fala de relação e sexualidade, porque às vezes a gente tem acesso a um nível de informação, mas essa informação vem muito distorcida para nós, né? E porque às vezes vem com uma interpretação do que a gente fala, nossa, tudo é perfeito ali dentro da rede social, o que faz com que a gente questione muitas coisas. Mas, por um outro lado, eu acho que a rede social, a internet, eu acho que ela traz pra gente informações de qualidade, porque a gente começa a dar nome às coisas, porque eu penso, né? E olha que eu pensei na minha vida pessoal, hein, Latinha? Sendo muito sincera, eu falei, quantas vezes você conhece um contatinho, às vezes numa festa, gente, né? Até porque é isso, né? O ghosting, ele não tem tempo específico, né? Se você conheceu alguém numa festa, essa pessoa alimentou ali, esse casal alimentou um nível de expectativa. E, eu peguei, quando você pega, se eu chegar assim e falar, oi, Natinha, me passa seu contato, aí você me passa seu contato pra mim. O que você espera, Natinha? Que você vai me contactar, né? Que você não vai sumir, na verdade. Pois é, esse né? É o objetivo, no caso. Então, existem certas comunicações que ela automaticamente cria um nível de expectativa. Sim. Se eu pego o telefone, o outro vai me ligar. Se o outro pergunta algumas coisas sobre mim, é que ele tá interessado em saber sobre mim. Então, quando isso acontece, o outro no outro dia não corresponde, né? Essa ruptura, ela causa um dano mental importante, né? Que até então nós... assim, talvez eu seja injusta ao falar especificamente do público feminino, aliás, injusta não, né, enviesada, né, porque de fato isso é muito recorrente, né, essa queixa no grupo feminino, né, que os homens sumiram, que não deram exatamente uma resposta, e eu falo, nossa, quem nunca passou isso numa baladinha, né, gente? E aí você fica esperando, a pessoa nunca mais entrou em contato e a gente fica lá, ai, o que eu fiz? A pergunta, né, a gente fica se perguntando, gente, o que eu fiz, o que eu falei? Né? Ainda mais às vezes assim, poxa, aí tem, olha o abuso mental, né, que isso causa. Às vezes, né, Renatinha, às vezes a gente tomou umas, né, aí a gente fica assim, nossa, gente, será que eu fiz alguma coisa inadequada? Será que eu me usei demais? Será que eu me usei de menos, né? Aí fica com essa sensação horrível mesmo de inadequação, né? Até se dissolver esse pensamento, né, já criaram outras raízes, outras dificuldades de relação, né? E muitas vezes isso acontece de forma tão repetida, porque, aí entrando em outro assunto, né, nós temos às vezes um padrão de comportamento que a gente às vezes busca pessoas parecidas, tem isso também, a gente acaba reforçando um pouco aquela sensação de ser inadequado. Sim. Né? Então, que bom que a gente está dando visibilidade a esse assunto, que a gente tenta evitar e mostrar para a pessoa que às vezes está nessa posição de que causa, às vezes, esse mal no outro e, às vezes, nem sabe o tanto que isso causa um mal no outro, né? Então, ótimo. Fico feliz, adorei o convite. Nossa, imagina, a gente que também... Porque eu acho que a gente precisa saber, a gente precisa entender também, né? Não é só saber a definição, mas entender também o que vem por trás. Inclusive, dessas pessoas que somem, né? O que pode acontecer? O que na verdade explica ou pode explicar? Porque eu não digo nem justificar, a gente estava até falando sobre isso. Não justifica, mas talvez explique, né? Por que essas pessoas fazem isso? Tá. Eu sou muito, assim, gentil, no geral, assim, Renata, pode chegar para mim tanto a pessoa que sofreu ghosting quanto o próprio ghosting. Então, eu, enquanto psicóloga, tenho um papel de olhar para essas pessoas, olhar para essas dores, porque no geral, eu me arriscaria em falar assim, que eu tenho certeza que todas as pessoas que fazem isso ou sofrem isso, de alguma forma, sofrem de alguma maneira. Sim. Né? A pessoa que não consegue estabelecer um limite com o outro, por exemplo, assim,
ou não vou te ligar, ou deixo muito claro ali na nossa relação que foi só aquilo mesmo, ou consigo emitir um comportamento por exemplo, fiquei com alguém, não vou pedir o telefone se eu não tenho interesse de ligar para essa pessoa, né? Isso é uma forma de estabelecer limite. Mas até quem não faz isso, me mostra uma inabilidade emocional muito grande. E aí, por que muitas vezes isso é muito característico do público masculino? Porque, historicamente, é o público que tem mais dificuldade de acessar as emoções, de falar o que sente. Muitas vezes tem uma vergonha muito grande. Às vezes, na sedução ali e no desejo de cativar o outro, eu demonstro interesse demais para que eu garanta do outro, às vezes, certo comportamento, né? O que é muito perigoso, né? Ou seja, é uma sedução, eu seduzo, e aí depois, teoricamente, eu não estou disposto a mais contato. Mas, às vezes, a forma que eu aprendi a dar manutenção ou conseguir mais daquela relação é através dessas promessas vazias, né? Isso me diz de uma inabilidade enorme, né, Renata? Com Alguém certeza. que não consegue falar o que quer, Isso aí. que não consegue, por exemplo, conquistar, de repente, estender a noite, né? De uma maneira mais honesta, né? Então, eu procuro compreender os dois lados, assim. Mas, ao mesmo tempo, responsabilizando essa pessoa. Olha, você tem ideia, você consegue compreender do mal que esse comportamento causa tanto a você quanto ao outro? E aí a gente vai trabalhar altas habilidades, habilidades sociais, como eu consigo mostrar ao outro que não estou interessado naquele relacionamento de uma maneira diferente. Isso também, gente, não fala que a gente precisa tratar mal o outro que a gente não quer namorar, né? Não, de forma alguma. Mas existem alguns sinais, existem alguns formatos de eu demonstrar para o outro, olha, eu não estou afim de relacionamento sério, né? E é isso que a gente trabalha dentro do processo terapêutico, essa habilidade, esse estabelecimento de limites. E eu brinco, né? Até as pessoas que muitas vezes agem de má fé, no sentido assim, eu sei que se eu criar um ambiente promissor, eu vou receber mais. Até essas pessoas também têm lugar no meu coração, sabe, Renata? Sim, porque alguma coisa, né, aconteceu. Algo ali tem, sim. né? Laís, você está justificando, você está dizendo que o outro não é uma vítima. Não, gente, eu não estou dizendo isso, tá? Mas eu estou dizendo que existe algo que explica esse comportamento, né? Sim. E jamais eu deixo de responsabilizar a pessoa que, assim como a traição, por exemplo, Claro, né? Quem trai tem um motivo por trás disso sempre, inclusive justo e que causa um sofrimento enorme para quem faz. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo isso, mas eu responsabilizo aquela pessoa. Olha, você tem ideia do mal que isso causa para você e para o outro, né? Então, acho que é por aí, né? Claro, é responsabilidade afetiva, né? Como você disse. E é isso, né? Não justifica, mas explica. É isso né? aí, De alguma forma. Isso aí. O ambiente digital, né? Os aplicativos, na verdade, eles estão impactando nessa questão do aumento de situações de ghosting, por exemplo, dessas pessoas simplesmente sumirem. O que você acha sobre isso? Então, eu acho que a gente tem um complicador muito grande das relações associado à rede social, onde as relações são muito mais superficiais e muito mais vazias, né? Criar ali um ambiente afetivo no qual gera, às vezes, uma responsabilidade afetiva genuína é muito pouco provável, né? Ali, de alguma forma, é tudo muito fácil, tudo muito simples. Gente, hoje as pessoas não têm buscado relações no chat GPT? Porque as pessoas não querem ter trabalho, as pessoas acham que as relações têm que ser fáceis. E eu bato nessa tecla todos os dias no atendimento dos casais. Gente, casamento, relacionamento é trabalhoso. Trabalhar não é trabalhoso, gente? Exato, dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes eu falo, né, sobre quando a gente vai falar de contextos dentro da sexualidade em si, que as pessoas falam assim, Laís, mas eu não tenho desejo nenhum. Aí eu falo, mas você trabalha em cima disso? Você exercita, você, de alguma forma, guarda o seu tempo para se dedicar a esse assunto? Não, mas não é um negócio que cai do céu? Não, não é um negócio que cai do céu. Pô, você tem que alimentar muito, né? Todos os dias. Eu tenho que pôr aplicativo, gente, no meu celular para eu beber água. Exato. Não vou pôr para outras coisas. Então,
eu vejo que as relações e as redes sociais reforçam um pouco dessa superficialidade, né? Da distração, por exemplo, né? Da oferta. É muita oferta, né, Renata? O tempo inteiro. Além do mais, traz sempre essa sensação de que tem coisa melhor, né? Sim. Porque, às vezes, eu encontro alguém super legal, mas na internet, no Instagram, você vai achar gente melhor, né? A sensação é essa, não é bem por aí, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente trouxe. Às vezes, a rede social traz pra gente informação de qualidade para que eu me informe melhor. Mas, assim, eu concordo que nem sempre, e talvez a rede social reforce ainda mais esse tipo de comportamento, né? De falta de responsabilidade e cuidado com o outro. Porque as relações têm sido demandadas ser de uma forma mais fácil, menos tolerante, né? E eu não sei, né, Laís, se tem a ver, assim, mas nas redes sociais, né, na internet, enfim, aquela pessoa que está conversando com você, talvez não seja daquele jeito, né? Como ela não está mostrando ali, né, se mostrando assim no tete a tete, o comportamento real ali mesmo, né? Às vezes ela esconde algo, né? E que você não percebe. Não é esconder em relação a físico, não. É justamente comportamental, né? Sim, é o que eu falo, é o vínculo ali. O vínculo, gente, a gente fala, né, aí fala até de uma estudiosa, não minha, mas que ela fala que o vínculo se dá a partir da vulnerabilidade, né? De quando a gente consegue se mostrar para o outro da maneira como a gente é. Exato. E a rede social, muitas vezes, não permite isso. A rede social, ela dá essa abertura da gente fantasiar quem a gente acha que o outro vai gostar. Exato. Né? Então, muitas vezes, a gente não aprofunda essas relações exatamente porque a gente já criou um personagem ali, né? E aí, o que acontece? Se eu não crio esse tipo de vulnerabilidade, eu não crio vínculo. Se eu não crio vínculo, eu tô quase que pouco me importando se eu sumir, se eu não sumir, o que aquela pessoa vai fazer, né? Então, eu acho que traz esse reforço mesmo das pessoas acharem, tipo assim, não, a gente só conversava por internet ali. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso. Mas a gente não sabe exatamente o que o outro vai estar esperando daquela conversa, né? Isso. Que eu acho que é a grande questão. Sim, né? é o gerar expectativa no outro, né? Exatamente, isso aí. Como é que você acha que a pessoa pode lidar de uma forma mais assertiva quando ela é vítima ou quando ela é a pessoa que some? Ou não ir, né? Os dois lados, no caso. Então, acho que a pessoa que some, assim, talvez ela demore um pouco para reconhecer o quanto que aquele comportamento é danoso, né? No geral, essa pessoa vai passar por vários momentos assim, e alguém vai sinalizar, ou algo de muito, de alguma profundidade grande, importância grande vai acontecer ali, né? Porque muitas vezes essas pessoas só fogem do sofrimento, né? Se eu evito de criar um conflito, isso diz muito da minha dificuldade de lidar com as minhas emoções, né? Por exemplo, dentro das relações. Quando eu estabeleço um limite, as pessoas têm medo de criar conflito ali, a pessoa ir embora, ou eu me sentir mal. Enfim, aí o que eu faço? Evito de conversar. Eu vou me guardando ali, né? Isso tem consequências ao longo da vida, né? Se essa pessoa um dia quiser ter um relacionamento duradouro, se isso for algo repetitivo, se for algo que é permanente, vai ser importante ela buscar um processo terapêutico mesmo, assim, para ela se conhecer, para entender por que desse movimento, por que ela se sabota, porque é uma autossabotagem também. Claro, é verdade. Né? Sabotar uma relação que pode ser legal, né? Compreender assim, Laís, eu sinto que é só fazendo essas promessas vazias para o outro que eu consigo algo a mais com o outro. E aí eu pergunto para essa pessoa, nossa, mas você se acha tão pouco assim, né? Não existem outras habilidades legais que você acha que você pode usar para que você conquiste alguém, ou que conquiste que seja algo de um dia, por exemplo. Que seja, né? Pois é. Então, eu acho que é por aí, né? A pessoa que sofre o ghosting, né? A gente fala que existe uma ruptura cognitiva muito forte, assim. O cérebro, ele é como se ele produzisse uma série de expectativas e, ao mesmo tempo, aquilo fosse corrompido de uma forma muito brusca. Aí tem gente que fala assim, ai, nossa, Renata, mas pelo amor de Deus, conheci o cara ontem, você conheceu a mulher ontem, você já tá
isso é uma cilada da nossa mente mesmo, porque já se gerou um monte de expectativa e chegou no outro dia, essa expectativa foi totalmente quebrada. Então, existe um processo aí de compreensão e de entender, assim, eu falo que as emoções, elas têm um valor muito grande. No primeiro vem uma sensação de tristeza, que tipo assim, nossa, o que eu perdi? O que eu fiz? O que aconteceu? E aí, nesse momento, eu avalio. Não, gente, não sou eu. Não é sobre mim, né? Não é sobre mim. Uhum. É sobre aquilo que o outro não foi capaz de fazer, de estabelecer. Uhum. Independente se eu emitir algum comportamento que ele gostasse ou não, o outro também tem obrigações com a relação, independente se ela é duradoura ou não. Uhum. É o que eu falo. Muitas vezes as pessoas criam expectativas mediante a certos sinais. Sim. Ninguém pede telefone se não quer ligar. Sim. Ninguém pergunta, por exemplo, fala minha sogra, por exemplo. E a minha sogra, quando você não tem uma intenção de estar com o outro. Então, é se fortalecer nisso, entender que muitas vezes eu não tenho controle sobre aquilo que o outro vai fazer. E assim, o tempo eu acho que ele é generoso também, né, Renata? Pois é. Para poder diluir isso, diluir um pouco dessa situação aí. E outra, é importante, se houve algum tipo de vínculo, assim, eu falo, a melhor formato de esquecimento, isso pesquisa fala isso, tá, Renata? É você tirar qualquer tipo de informação daquela pessoa. É como se eu precisasse fazer um apagão na minha mente. Sim. E aí não só no ghosting, por exemplo, mas como relacionamentos longos, pessoas que terminam. É importante você estabelecer esse limite. Eu não posso evitar informação sobre o outro. Laís, mas não é infantilidade, por exemplo, eu apagar o Instagram da pessoa? Não. Infantilidade é eu me machucar em detrimento de deixar o outro confortável com o Instagram ali. Então, fique bastante tranquilo com a sua maturidade quando você estabelece esses limites, né? Tem gente, por exemplo, que fala assim, Laís, eu mando mensagem para o outro. Se você achar importante, faça isso. E se for tranquilizar, faça isso responsabilizando o outro. Né? Eu acho que é importante ter esse desabafo, porque a grande questão, às vezes, do ghosting é que, assim, não tem um fechamento. Fica uma coisa meio que mal resolvida, digamos assim. E isso dá uma sensação de engasgo, muitas vezes. Sim. No cérebro, no organismo, fala, cara, eu queria ter falado alguma coisa. Então, assim, faça esse fechamento você. Diga ao outro aquilo que você gostaria de ter dito. Nossa, Laís, mas que coisa mais surreal. Uma pessoa que eu mal conheci, eu já vou falar com ela. Eu não estou dizendo que você tem que xingar, né? Eu estou dizendo que você pode falar, poxa, você falou que ia me mandar mensagem, não mandou mensagem. Eu acredito que o seu comportamento não foi ideal, né? E aí, assim, ter cuidado também, só para não se envolver também nesse movimento, né, Renata? Porque se a gente está falando de alguém que seduziu ali, não, minha querida, foi que eu tô sem tempo. E acreditar nisso, né? Porque continua sendo a sedução, talvez. Então, assim, se rolar um desabafo, mandei um desabafo, bloqueei, não quero saber mais. Legal, fecha esse ciclo para você, segue a vida, né? Mas, Laís, para mim, eu prefiro deixar que o tempo dilua. Eventualmente isso vai ser lembrado, lógico que a autoestima vai lá embaixo, né, Renata? Você fala, poxa, total, né? Nosso Deus, né? Você, poxa, achei que estava tudo certo, o que eu fiz? Exato. Qual é o meu problema? Ainda mais que eu falo, né? Se for algo repetitivo, né? Isso é um banho de água fria na gente. E se fortalecer nessa segurança, né? Eu ainda falo, às vezes, com o paciente, falo, gente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com o formato que a gente se relaciona com o outro, né? Com as mensagens que a gente dá para o outro e a gente também. Né? Eu acho que é importante a gente estar atento a esses sinais que o outro nos dá, assim, né? É lógico que a gente não é adivinha, né? Não sou obrigada, mas é importante a gente também estabelecer nossos limites, ver se o outro também atende às nossas expectativas, para que essa relação tenha o máximo de chance dela ser, no mínimo, respeitosa, né? Claro, com certeza. Ai, maravilhoso, né, gente? Que papo bom.
Laís, Já acabou? Acabou. Ai, não acredito, eu falo muito. Não, aqui, passa assim, a gente nem vê, tá? A gente fala que quando a gente vem aqui pra conversar, eu ficaria aqui 2 horas conversando sobre esses assuntos que são ótimos. Laís, obrigada, tá? Deixa Obrigada, seu Instagram também pra galera poder te seguir, te perguntar cada vez mais, né, porque você tem muitos seguidores, mas, por favor, deixe os seus seguidores pros nossos ouvintes da Ai, cidade. que delícia, gente. Ó, quem quiser saber mais sobre relacionamento e sexualidade, o Instagram, Laís Melk, MELQ. Vai lá, acompanha, tem muito conteúdo legal, tem muita coisa boa lá, de qualidade. Eu sou bem cuidadosa ao falar sobre esse assunto, principalmente para as pessoas ficarem à vontade de participar. Eu sei que é um assunto difícil a beça de ser falado, né, Renatinha? Então, assim, eu tento trazer mais leveza para que seja um assunto mais recorrente, para que as pessoas sofram menos com a sexualidade. Eu falo, é tão gostoso a gente viver um relacionamento legal, viver a sexualidade bacana, só que para isso a gente precisa de informação, né? Sim. Então vai lá, mandem suas perguntas, podem participar, que eu sou super aberta, respondo todo mundo, se eu não responder, porque alguma coisa aconteceu, mas no geral eu respondo todo mundo. Maravilha. Não, a Laís é super solista. Obrigada, viu, Obrigada Laís? Valeu carinho, demais, Nath. volte sempre, tá? Valeu. Obrigada, um beijo, gente. Tamo junto. Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo.